Bom, boa noite a todos. Eu queria dar início aqui a essa live do Instituto Maria Helena Andrés, Diálogos 2021. Hoje o tema é a Orquestra 415 e que vai ser apresentado pelo André Salles Coelho. André Salles Coelho, nós já tivemos uma outra live com ele sobre maracatu. Agora essa é a segunda apresentação dele aqui. O André é fotógrafo, flautista, compositor, escritor e professor. Ele se formou em jornalismo pela PUC, Minas Gerais, e é mestre em artes visuais e tecnologia da imagem pela Escola de Belas Artes da UFMG. O André estudou música na Escola de Música da UFMG, onde foi aluno de flauta do professor Arthur Andrés. Criou e coordenou grupos musicais, lançou CDs, foi finalista do Prêmio TIM de Música Brasileira. Em 2012, fundou a Orquestra 415 de Música Antiga, especializada na interpretação de obras do período barroco com instrumentos de época, na qual é, até hoje, coordenador e solista. Então, com isso, passo a palavra ao André para fazer a sua apresentação. Ei, pessoal, boa noite. Fico muito feliz de ver todo mundo aí assistindo. Espero que vocês fiquem interessados e que eu consiga transmitir um pouco da orquestra para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, já adianto, se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar. Se vocês tiverem alguma sugestão, tem muita gente da orquestra aí que vai confirmar algumas coisas que eu falo. Se por acaso eu falar alguma coisa errada, vocês me corrijam, tá, pessoal da orquestra? Vocês podem ter toda a liberdade de falar, não foi nada disso, não, tá errado aí o que o André está falando. Enquanto eu começar, nesse comecinho, a gente vai passar algumas fotos da orquestra. Essas fotos não têm exatamente relação com o que eu vou falar, então, assim, quer dizer, tem, mas não tem uma ordem cronológica. Então, a gente vai deixar rolando as fotos aí, só para quem nunca viu, dar uma olhadinha, para quem conhece a orquestra, matar a saudade. E então, vamos lá. Gente, primeiro eu vou fazer uma brevíssima apresentação da orquestra. A orquestra ela é especializada na execução da música antiga com instrumentos de época. O que a gente chama de música antiga, na orquestra, é mais ou menos final do Renascimento, muito final do Renascimento mesmo. A gente não costuma entrar muito no período mais do meio do Renascimento. E depois a gente tem o período barroco, algumas coisas do clássico que a gente toca, pouquinhas, e algumas coisas do colonial. E aí, o que acontece? Uma coisa que a gente sabe muito pouco é que no período barroco, os instrumentos eram bastante diferentes dos instrumentos de hoje em dia de uma orquestra. Por exemplo, a flauta transversal que eu toco, hoje em dia ela é de metal, e no período barroco ela era de madeira. A gente tem também na flauta, na orquestra, as flautas doce, que hoje em dia não fazem mais parte da orquestra moderna. A gente tem a guitarra barroca e o alaúde, que também não fazem mais parte da guitarra moderna. E todas as cordas, todos os instrumentos de corda, violino, viola de orquestra, violoncelo, contrabaixo, no período barroco, eles eram de corda de tripa mesmo, se não me engano, tripa de ovelha. E isso foi até muito recentemente. Isso foi até já no século XX, a gente ainda encontrava orquestras tocadas por corda de tripa. E aí, a questão é a seguinte: existe uma diferença sonora muito grande. Né? O som de uma orquestra barroca é bastante diferente de uma orquestra moderna. Então, partindo desse princípio, a gente acredita que
é interessante a gente produzir essa música desse período com os instrumentos para os quais essa música foi escrita. E aí eu já vou começar com um questionamento que eu acho que é o principal questionamento da música histórica, que é por que fazer música histórica com instrumentos de época? Por que a gente faz esse esforço todo, e é um esforço bem grande, depois eu vou contar para vocês, com instrumento de época? A questão é o seguinte, o que acontece, para dar um exemplo para vocês? A música, o teatro e a dança são artes performáticas, são artes em que o objeto artístico é criado naquele momento. Não é como as artes plásticas, que você tem aquela obra artística e ela está ali do jeito que o pintor fez há 200, 300 anos atrás, ou a escultura, que a obra ela é permanente. Né? Então, nas artes performáticas, a obra é deletável, né? Ela apaga no ar. Então, toda vez que a gente toca uma música, a gente recria esse objeto artístico. Né? Ele é recriado a cada vez, a cada execução, a cada vez que a gente monta uma música. E para isso a gente precisa do material de construção desse objeto artístico. E o material de construção do objeto artístico na música é exatamente o som. E a gente, como a gente está sempre construindo esse edifício musical, a gente precisa construir esse edifício musical com sons para os quais eles foram pensados. Então, já que eu estou falando de edifícios musicais, fazer uma metáfora aqui, que é como se a gente fosse construir uma casa, por exemplo, se a gente fosse reconstruir um castelo e a gente reconstruísse esse castelo de plástico. Porque a gente falasse assim, não vão reconstruir ele de pedra, ou não vão reconstruir ele de adobe, porque dá muito trabalho. Vão reconstruir de plástico, que é um instrumento, que é um material moderno e que, né, não vai perder com o tempo. Ou se a gente fosse fazer uma estátua, por exemplo, né, existiu há uns tempos atrás muita discussão, inclusive lá de Congonhas, que existia uma ideia de se retirar os profetas do Aleijadinho, do adro da igreja, do Bom Jesus Matozinhos, colocar os profetas originais dentro do museu, porque eles têm um desgaste muito grande com a chuva, e fazer profetas, não sei, talvez mesmo de pedra-sabão, mas de qualquer forma réplicas. Então, assim, a discussão da música histórica é um pouco assim, né? Se a gente faz a música histórica com instrumentos para os quais elas não foram escritas, a gente está trabalhando com um material de composição, um material mais profundo de composição da música, que não é aquele. Né? É como se a gente pegasse lá as esculturas de Aleijadinho e fizessem uma réplica de plástico e deixasse uma réplica de plástico lá no adro da igreja. Então, a gente acredita, né, nós da orquestra, a gente inclusive tem uma porção de gente da orquestra que pode até me contradizer, se vocês quiserem, que a gente acredita que esse material para a construção desse edifício sonoro é muito importante. Né? Não adianta só a gente ter as formas do edifício, é importante a gente ter o material. Então é isso, sim. Nessa época, né, a gente vai falar mais do período barroco, porque a orquestra ela é mais focada no barroco mesmo. Né? O pouco que a gente toca de renascimento, de clássico ou de
colonial mineiro é só para a gente dar uma voltinha, assim, sair um pouquinho do barroco. Mas o foco maior da orquestra é o barroco. Então, esses instrumentos eles eram assim, dessa forma, né? Corda de tripa, muito artesanais. É interessante, isso é uma coisa bastante interessante, que eu vou abrir um parêntese aqui só para dar um exemplo, que é o seguinte: nessa época do período barroco, nada era padronizado. A gente não tinha padrão nem de afinação dos instrumentos. Então, para vocês terem uma ideia, assim, cada cidade costumava ter uma afinação diferente. Né? Você tinha um luthier naquela determinada cidade que ele fazia o instrumento numa determinada afinação. Você não tinha parâmetros de afinação, o que deixava a coisa bastante complicada. Né? Se você, por exemplo, era um grande instrumentista e tinha, por exemplo, uma flauta, que é um instrumento que não muda a afinação, né? Ele não é afinável, não é, por exemplo, igual um violão que você pode ir lá na tarraxa e afinar. A flauta, ela é aquela afinação fixa. Se você fosse um grande flautista e fosse para uma outra cidade, podia ser que você não conseguisse tocar naquela outra cidade, porque a afinação era bastante diferente. Inclusive, existiam até cidades que tinham duas afinações diferentes, porque às vezes elas tinham, por exemplo, duas igrejas importantes com seus órgãos, e o órgão era o instrumento de referência, e cada órgão era uma afinação diferente. E cada luthier construía os seus instrumentos de acordo com a afinação daquele órgão ali que ele tinha, para as pessoas tocarem com aquele órgão. Então, muitas vezes, a afinação de uma mesma cidade era diferente. E aí, isso acabou sendo, eu vou dar um salto na história, acabou sendo até 1940, para vocês terem uma ideia, até a década de 1940, esses instrumentos não tinham uma padronização de afinação. E foram os músicos de jazz americanos que cobraram das fábricas de instrumento inglesas que padronizassem uma afinação. Então, por aí a gente vê, né, só por esse exemplo, a gente vê como era tão diferente se fazer música no período barroco. Né? Os instrumentos absurdamente artesanais, as cordas, né, para quem já viu a orquestra, ou para quem toca, aí, a Cris, o Jorge, que eu vi que já entraram, as cordas de tripa, elas assim, muda a temperatura, muda a umidade, muda a pressão, ou muda o humor da plateia ou dos instrumentistas, a corda desafina. Então, assim, tem que se afinar essa corda o tempo todo. A gente costuma, às vezes, dependendo do clima, a gente tem que, por exemplo, a cada 2 músicas, a cada 3 músicas que a gente toca, a gente tem que parar, afinar toda a orquestra e ainda corre o risco de, daí a pouco, desafinar tudo de novo. Mas a gente acha, assim, né? Estou falando pelo pessoal, espero que o pessoal esteja concordando comigo. A gente acredita que isso é um esforço que vale a pena, né? O esforço da gente construir a música com essa sonoridade que ela era. E aí eu vou começar a contar um pouco assim, como é que foi a minha história, como que eu cheguei a essa questão da orquestra. Eu estudei na escola de música, fui aluno do Arthur lá há 8 anos, e sempre gostei de música barroca. Assim, todo final de semestre tinha que fazer uma audição, final do ano também e tal, e eu sempre escolhi como música de audição, como música de trabalho, músicas barrocas. Então, assim, sempre gostei muito. E aí, mas é interessante que na escola de música
da UFMG não tinha essa ligação tão grande com a música barroca, né? Eu tive muito pouco contato com a música barroca quando eu estava na escola de música. Eu, por exemplo, fui no Festival de Inverno de 94. Eu fui em Juiz de Fora, que é um festival especializado em música barroca e colonial. Já fui querendo beber dessa fonte da música barroca com instrumentos de época, e cheguei lá, assim, no ano que eu fui, por exemplo, não foi uma professora de flauta transversal barroca, né? Quem era professora era a Odete Ernest Dias, maravilhosa. A Odete Ernest é assim, uma luz no mundo da flauta, mas a Odete é especializada em flauta moderna. Foi muito bom o festival, mas eu ainda não cheguei a conhecer o que eu queria, que era a flauta transversal barroca, de madeira. E aí a minha história é interessante, assim, que depois, muito tempo depois que eu saí da escola de música, eu encontrei uma colega minha, ela foi colega de flauta moderna lá, a Lúcia, e ela estava fazendo um concerto, eu assisti esse concerto dela e fiquei apaixonado por aquele som. E no final do concerto cheguei para ela e falei: Lúcia, que coisa maravilhosa esse som, eu quero aprender essa flauta. E aí é engraçado que ela me desanimou. Que ela falou assim: não, André, aí as posições dessa flauta são completamente diferentes das posições modernas, e é muita coisa diferente, e a embocadura é diferente e tal. Aí eu saí desanimado daquilo, falei assim: então, né, não vou me arriscar, não. E aí isso aconteceu de novo depois, uns anos depois. Eu assisti de novo um concerto dela, de novo eu fui conversar com ela, falei assim: Lúcia, que coisa maravilhosa, eu quero aprender isso. E ela, de novo, me desanimou. Até que eu resolvi, depois, um tempo mais tarde, comprar por conta própria, e eu não conversei com ela para ela me desanimar. Aí eu comprei um traverso, que é o que a gente chama que é a flauta transversal barroca. E aí comecei a tocar, aí sim eu fiquei apaixonado, e aí aprendi essas posições tão diferentes assim que da flauta moderna. No começo é um pouquinho difícil, e aí fui justamente depois ter aula com ela. E aí tive aula com ela, tive aula com Ricardo Cange, lá de São Paulo, que é um professor absolutamente maravilhoso, que inclusive algum de vocês deve lembrar, o Ricardo Cange, ele criou na década de 60 o grupo Música Antiga, que era um grupo especializado em música barroca e renascentista. Inclusive, uma das grandes referências que eu tive, é bom que meu pai está aí, ele pode até tentar lembrar isso. Uma das grandes referências que eu tive, desde que eu era muito pequeno, era esse disco, um vinil, assim, do Música Antiga. Não sei como foi parar lá em casa, mas eu sei que apareceu lá em casa e eu adorava esse disco. Eu lembro que foi o primeiro disco da minha vida que eu sabia achar as faixas, né? Para quem é mais velho aí vai lembrar assim que o vinil, você olhava o vinil assim de lado, você conseguia ver as faixas dele, né? Então você conseguia saber qual faixa que era por olhar, assim, você contava lá e tal. Foi o primeiro disco que eu sabia exatamente as faixas que eu gostava mais e tal. Bom, e aí eu comecei a tocar flauta transversal, e aí em mais ou menos 2009, eu fui fazer uma oficina com Serginho Álvares, um grande violista da gamba, toca viola da gamba, na Fundação de Educação Artística, e conheci o Eduardo Fonseca, que estava lá aprendendo viola da gamba também, e a gente ficou muito amigo, e a gente resolveu fazer: vamos fazer um grupo.
para tocar música barroca e tal, e a gente começou daquele jeito, assim, engatinhando, né? A Ana apareceu agora com a filhinha dela e eu já estou falando de engatinhando, foi, assim, juntinho. E aí a gente começou engatinhando com esse projeto. E aí, em 2012, a gente resolveu fazer o seguinte: mandar uma carta, um e-mail na época, para todo mundo que a gente sabia de Belo Horizonte que se interessava por música barroca. E a ideia era fazer um junta, uma grande, assim, né, quem quisesse juntava e a gente ia fazer um concerto. E isso foi muito bacana, porque deu um resultado muito bacana, né? O Sérgio e a Ana, que estão aí assistindo, estavam no primeiro concerto, né? Podem me confirmar. Foi um resultado muito bacana. O primeiro concerto foi na Igreja São José, em dezembro de 2012, se não me engano, dia 4, 3 ou 4 de dezembro de 2012. E foi muito legal, né? O público foi muito receptivo, os músicos também, foi uma coisa assim, muito bacana. E aí, em 2013, a gente começou, então, porque a ideia era fazer só um concerto. A ideia inicial era fazer um concerto lá e tal, beleza, juntamos pessoas, legal, e pronto, acabou. Mas a gente começou a ter uma pressão dos músicos, do público, da gente continuar esse projeto. Então, eu vou contar um pouquinho, resumir, vou falar bem rapidinho da história da orquestra nessa cronologia ano a ano. Então, assim, em 2013, teve essa pressão para a gente continuar, e aí a gente fez algumas apresentações esporádicas, apresentações completamente aleatórias, assim. A gente teve apresentações de ter 3 pessoas assistindo, 5 pessoas assistindo, mas é assim que começa, né? Apresentações que quase foram canceladas por falta de músicos. Mas é assim que começa. Aí foi, 2014, 2013 foi um ano mais ou menos assim. Em 2014, a gente sentiu a necessidade de ter na orquestra a espineta, que é um cravo pequeno que é o coração da orquestra. Né? Eu acho que a espineta, porque ele é um instrumento harmônico, é um instrumento que é bastante rítmico, então é um instrumento que está ali no meio e que une a orquestra, tanto harmonicamente como ritmicamente. E aí a gente começou a fazer campanha para conseguir essa espineta. E a gente fez uma campanha muito, assim, fizemos de tudo nessa campanha. A gente fez bingo, a gente fez sorteio, a gente fez rifa, e a gente passou por uma fase também que, assim, todos os concertos, o dinheiro de todos os concertos ia para uma caixinha. E aí a gente conseguiu, no final do ano, mais ou menos R$ 16.000 na época. Na época, a espineta custava 12. A gente precisava de um pouquinho mais, porque tinha que buscar a espineta, tinha que fazer uma revisão, tinha que comprar alguns outros instrumentos, e a gente conseguiu nessa vaquinha, assim, durante o ano todo, a gente conseguiu uns R$ 16.000. E aí a nossa sorte foi que o seguinte, justamente no final desse ano, a gente conseguiu um prêmio da Funarte, a gente ganhou um prêmio da Funarte que chamava Prêmio Apoio a Orquestras, e que deu a gente R$ 40.000 na época para comprar instrumento, e aí e foi um passo muito decisivo na orquestra, porque aí a gente comprou
a espineta, um alaúde, 2 violinos, um violoncelo, uma guitarra barroca, uma flauta, um oboé. E aí, com o dinheiro, inclusive, que a gente tinha desses 16 mil reais, a gente usou para coisas que não poderiam ser justificadas no projeto, prestar contas. Então, por exemplo, a gente teve que ir para São Paulo buscar a espineta. Então, teve o gasto da viagem, da estadia, da gasolina, do alojamento, da revisão, como eu falei, e aí a gente conseguiu um salto na orquestra, porque aí, a partir daí, a partir desse ano, a gente teve todos os instrumentos numa conformação barroca. A gente teve, assim, então, a partir daí, a gente teve todos os violinos com corda de tripa, viola, violoncelo, a gente teve, eu acho que o mais importante na época era isso mesmo, eram as cordas dos instrumentos de corda. E aí foi um salto, porque a gente não podia mais voltar atrás, né? A orquestra estava feita desse jeito, com essa conformação. Vou só abrir um parênteses também, o que acontece? A afinação da orquestra barroca, ela é como o próprio nome da nossa orquestra diz, 415. O que significa isso? Que ela é afinada, ela tem como parâmetro de afinação 415 Hz. O Lá central vibra a 415 ciclos por segundo. E hoje em dia, qualquer instrumento moderno, que você chega numa loja, você chega numa serenata, numa qualquer loja de música, se você pega um instrumento moderno e toca, ele vai ser afinado em 440. É uma outra medida. Mas a medida mais ou menos básica no barroco era 415, por isso que a gente chama 415, inclusive. E aí a gente também começou a ficar com um grande problema, assim, a partir daí definitivamente, porque a afinação 415 é muito diferente da afinação 440. Então, não casam as afinações. Então, os instrumentos que são feitos para 415 só podem tocar em 415. E aí, então, a gente deu esse salto definitivo rumo ao barroco. E aí, depois, em 2015, a gente começou a fazer temporadas, que foi, inclusive, uma mudança também bastante corajosa da nossa parte. Eu vou confessar que, assim, eu nem queria isso, porque eu já sabia o trabalho que dava fazer um concerto por mês, todo mês, né? Mas aí meus queridos colegas, que hoje eu agradeço, me pressionaram bastante. Não, vão fazer a temporada e tal. Eu falei assim, olha, gente, é difícil uma temporada, né? Uma orquestra que não tem um orçamento grande, que a gente sobrevive só da bilheteria, fazer um concerto por mês completamente diferente, mas vamos lá, aí assim, deu super certo, né? Eu acho que foi um crescimento muito grande para a orquestra, um crescimento individual para cada músico, e foi também para o público, né? Porque aí, a partir daí, a gente começou a fazer a seguinte forma: março, abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro e novembro teriam concertos. E aí a gente pega um repertório, monta esse repertório durante um mês, e aí acabou a apresentação, a gente pega esse repertório, guarda esse repertório e já começa a pensar no repertório do mês seguinte. Aí a gente tem 4 ensaios, e aí uma ou duas apresentações, acabou, a gente faz isso novamente. Assim, muito trabalho.
porque é um trabalho que não para, porque acabou um mês, já começa outro, acabou um mês, começa outro, acabou um mês, começa outro, acabou o ano, a gente já começa a pensar no ano seguinte. E aí a gente fez essa temporada, a gente começou no Museu Inimar de Paula, em 2015. A gente fez 2015 e 2016 no Inimar de Paula. Aí, infelizmente, por problemas internos lá do Inimar, eles queriam cobrar um valor assim para a gente que ficou além do que a gente podia pagar, porque a orquestra sobrevive até hoje exclusivamente da bilheteria. E a bilheteria acaba sendo um valor muito pequeno, né, para montar uma orquestra, né? E aí a gente saiu de lá, do Inimar de Paula, e ficamos um ano no Hotel Mercury. Fomos muito bem recebidos no Hotel Mercury, foi muito bacana, mas depois de um ano a gente viu que lá no Hotel Mercury a gente não tinha um espaço muito ideal para a gente fazer uma temporada, né? Lá, assim, as luzes eram assim, luz de tipo assim um shopping center, era um salão bem grande, mas era um salão, assim, não era um teatro, não era. E aí, então, em 2017, se não me engano, agora eu já perdi as contas, acho que foi, a gente foi para o Palácio das Artes. A gente fez 2017 exclusivamente na Sala Sesquiate, e 2018 a gente fez na Sala Sesquiate e na Sala Juvenal Dias, que são salas maravilhosas, né? Agora, antes mesmo, o César estava me lembrando que são salas pequenininhas, que a plateia pode ficar bem perto da orquestra, né? Até porque o som da orquestra, por ser tão artesanal, por ser feito de corda de tripa, é um som muito mais, com volume muito mais baixo do que orquestras modernas. E aí a gente, então, teve a felicidade de passar 2 anos nessas duas salas maravilhosas do Palácio das Artes, a Sala Juvenal Dias e a Sala Sesquiate. E aí a gente fez coisas maravilhosas, assim, foram 6 óperas nesse tempo todo, né, nesses anos até a pandemia. Foram 5 espetáculos cênico-musicais, foram, se não me engano, 80, ao final das contas, foram 80 e tantos concertos. Dos 80 e tantos concertos, foram 40 e tantos compositores, e também mais ou menos umas 80 e tantas peças que a gente fez nesse tempo todo. E o interessante também é o seguinte, dessas quase 100 peças que a gente fez nesse tempo, a grande maioria dessas peças foi estreia nacional. Foi a primeira vez, a gente não tem como medir isso com certeza, porque geralmente os registros somem, né? Registros de apresentação. Mas com grande possibilidade, a grande maioria das peças que a gente tocou nesses anos todos foram estreias nacionais. Isso é muito bacana. Bom, então a gente fez todo esse trabalho até 2020. Né? 2020 a gente estava ensaiando o primeiro concerto da orquestra, que seria em final de março. A gente ia tocar um programa especial de bar, porque 2020 fariam 270 anos da morte de Bach, se não me engano. É um ano redondo, ele morreu em 1750. E aí a gente estava planejando um ano inteiro de bar. Então a gente faria um primeiro concerto especial de bar, e aí o segundo mês seria uma peça que o Lupe está aí ouvindo e ele vai concordar comigo, assim, a gente estava num pique para fazer essa peça, que era uma, né, Lupe?
que era uma peça sobre o encontro de Bach com Frederico II, o imperador da Prússia. E a gente já estava começando os ensaios. O Lupe seria o grande Johann Sebastian Bach aí, e ficou bastante bacana, né, Lupe? Os ensaios estavam caminhando bem, assim, estava dando aquele gosto, assim, a gente já estava quase lá. E aí, há 2 dias do primeiro concerto, a pandemia estourou e a gente não conseguiu controlar a situação mais, né? A gente chegou a fazer o ensaio geral, e aí depois do ensaio geral, o ensaio geral foi no domingo. Na terça-feira, o Palácio das Artes me avisou que todas as apresentações do Palácio das Artes estavam canceladas. E o nosso concerto ia ser justo na quarta-feira. Ia ser a primeira vez, inclusive o primeiro ano, que a gente ia tentar fazer 3 concertos por mês. A gente ia pegar a quarta, a quinta e a sexta e ia fazer o mesmo concerto, porque a gente começou com um concerto por mês. Depois o nosso público foi crescendo, bacana demais, assim, né? Graças ao esforço de todo mundo, que sempre ajudou a divulgar, e eu acho que sim, também graças às execuções da orquestra, que tiveram uma receptividade muito boa. A gente começou a ter sempre a casa cada vez mais cheia, e sempre podendo crescer mais um dia. Então, a gente começou com um dia só, depois a gente passou para 2 dias, em 2019, que foi o último ano de 2 dias, a gente teve, às vezes, 2 dias de casa cheia, casa lotada, às vezes até 3 dias, quando a gente fazia algum espetáculo especial, de ópera, de espetáculo cênico, e aí a gente iria começar 3 dias. Bom, então, eu acho que, só resumindo agora, assim, a gente teve todos esses projetos de conseguir montar 6 óperas, das 6, 5 completas, com cenário, com figurino. Em 2019, a gente fez a loucura de montar uma ópera num mês, outra ópera no mês seguinte, né? Nenhuma orquestra, até a orquestra que tem um orçamento bacana, assim, eu já vi conseguir fazer isso. Assim, a gente montou Le Devant de Village, uma ópera do Rousseau, do filósofo Rousseau mesmo, em agosto de 2019, e em setembro de 2019 a gente fez La Serva Padrona. Então, assim, 2 óperas seguidas, foi muito bacana. E então a gente teve esse crescimento muito grande. Foi uma alegria muito grande assim, nesse período, porque a gente conseguiu mostrar para Belo Horizonte um pouco do que a música barroca feita com instrumentos de época, e dessa importância, né, que eu disse, que eu acho assim absurdamente importante ter a música barroca feita com os instrumentos para os quais ela foi escrita. E queria só, né, eu vou parar de falar um pouquinho, depois quem tiver pergunta pode perguntar, quem tiver alguma curiosidade e não sei, quiser falar alguma coisa, dar algum depoimento, o pessoal da orquestra também, se quiser falar alguma coisa ou me perguntar, né? Mas então eu só vou terminar essa minha apresentação falando um pouquinho dos projetos futuros, né? A gente parou, tem aí 2 anos que a gente está parado, mas assim, é aquela coisa, a gente está parado de apresentação, mas a orquestra não está parada. A gente teve a alegria de fazer aí nesse período, a gente gravou 2 concertos de Vivaldi, que em breve vão ser
inclusive colocados aí à disposição no YouTube. Ele está em fase de finalização das imagens e a gente está gravando um concerto de Telemann, que é exatamente o Don Quixote. O Don Quixote foi um concerto que deu muita alegria da gente fazer. Foi em março, se não me engano, de 2019, que a gente contou aí com a participação do Lupe e da Ivana. Foi muito bacana. O Lupe e a Ivana fizeram uma parte cênica do Don Quixote e a Ivana também desenhou cenas do Don Quixote durante a apresentação. Ô, Ivana, depois você só me fala, eu lembro que na época a gente teve uma conversa sobre isso, se seria desenho ou se seria pintura, lembra que a gente, depois você me corrige, Tá eu bom. esqueci se a gente chegou à conclusão, se eram tecnicamente, né, desenhos ou pinturas. Mas, de qualquer forma, foi assim, muito bacana, foram cenas maravilhosas do Don Quixote. A gente fez na Sesquiate, depois a gente repetiu na... A gente tremeu tudo aqui. E depois a gente repetiu na Teatro da Assembleia. E por que eu estava falando isso? Bom, por causa dos projetos que a gente teve. Ah, não, porque a gente está gravando. Né? Infelizmente, por questões do projeto, a gente não vai poder contar com a parte cênica, porque foi uma confusão, assim, estava tudo pronto para a gente fazer até uma parte cênica maior, mas aí a pandemia fez com que a gente fizesse essa parte cênica de forma separada, que vai entrar, inclusive, no Don Quixote, mas a história ia ser bastante outra, assim. A gente ia gravar a imagem da orquestra, todo mundo ao vivo, inclusive, né, com os desenhos da Ivana e tal, e aí, na época que a gente estava arrumando toda essa parte, que já estava definindo isso, veio aí a segunda onda da pandemia, e aqui em Minas Gerais teve a onda roxa, e aí cancelou tudo, e aí foi uma dor de cabeça, porque a gente teve que refazer todos os planos, mas vai sair o Don Quixote. Um outro plano também que a gente fez, foi bacana demais, que eu vou falar isso de certa forma em primeira mão, assim, a gente já fez isso há mais tempo, mas a gente não divulgou isso, que é o seguinte, eu escrevi durante esse tempo um espetáculo sobre Tiradentes. E a ideia é que esse espetáculo tenha um Te-Deum do Lobo de Mesquita, que é um compositor colonial mineiro, como música intercalando as todas cenas, são 13, se não me engano, as 13 cenas do espetáculo. E aí eu fiquei muito contente que esse espetáculo ganhou um prêmio na Lei Aldir Blanc, de texto teatral. E aí, com o prêmio, eu consegui também editar essa música do Lobo de Mesquita, porque é bacana demais, assim, essa música do Lobo de Mesquita, ela não estava editada. Ela tinha sido gravada, tem uma gravação no YouTube, inclusive tia Helena, que está aí nos assistindo, eu não comentei essa coincidência há uns tempos atrás, tio. Você colocou exatamente esse Te-Deum, se não me engano, no grupo do Instituto Maria Helena Andrés. Eu ia comentar, mas aí depois o assunto lá rendeu para outros lados, eu acabei não comentando. Mas aí essa gravação, ela está no YouTube, e eu fiquei apaixonado por essa gravação, por esse Te-Deum, e fui atrás desse Te-Deum. E ninguém sabia desse Te-Deum. Vocês terem uma ideia, assim, eu fui buscar na família do maestro, o maestro Zé Siqueira, que gravou esse Te-Deum na década de 70, 78, se não me engano. Eu cheguei a conversar com a neta do Zé Siqueira, ela não sabia de nada, se é onde que estava essa partitura. E eu conversei com vários pesquisadores, vários musicólogos daqui de Minas Gerais e do Brasil inteiro, e ninguém sabia dessa partitura.
E aí, um dia, eu conversando com o maestro Márcio Miranda Pontes, ele me falou que, olha, essa partitura desse Te-Deum está em Ouro Preto, está no Museu da Inconfidência. E aí as peças foram se encaixando. Depois eu conversei também com outro pesquisador, o André Guerra, e o André Guerra me deu uma dica ótima, que falou assim: André, se o Museu da Inconfidência, o acervo do Museu da Inconfidência é aberto, né? Se você quiser ir lá e buscar essa partitura, você pode buscar essa partitura. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Falei, puxa, que legal. E aí, quando eu ganhei esse prêmio, a primeira coisa que eu fiz foi, quer dizer, na verdade, eu já tinha ido lá em Ouro Preto, já tinha descoberto essa partitura, já tinha fotografado todas as páginas dessa partitura, fui muito bem recebido lá no Museu da Inconfidência. Eles tiveram a maior disposição comigo, e aí, quando eu ganhei o prêmio, eles aí eu tive condições de editar essa partitura. E essa partitura, então, agora está editada, maravilhosamente bem editada, está super legal, e está lá gratuitamente à disposição no site IMSLP. É uma sigla um pouquinho complicada de falar, mas o IMSLP, se você falar IMSLP, procurar Te-Deum, do Lobo de Mesquita, tem 2 Te-Deums lá, assim, coincidentemente, os 2 são em Lá menor, então é meio difícil de falar, mas é o primeiro que aparece lá. Está lá a partitura toda editada, com a grade, com as partes separadas, e agora a gente está esperando a pandemia acabar para a gente tentar voltar, né? A gente está cheio de projetos futuros. Nessa pandemia mesmo, eu escrevi vários espetáculos cênico-musicais. Vou até dar um spoilerzinho de um deles, pelo menos, para vocês ficarem com o gostinho de quando a gente voltar. E vou falar um pouquinho sobre esses espetáculos também, que é bem bacana, assim, que a partir de um certo momento a gente começou a perceber que quando a orquestra fazia alguma coisa um pouquinho a mais, por exemplo, uma ópera ou um espetáculo cênico, ou tinha alguma participação, a gente tinha um retorno de público mais bacana, porque a gente está juntando artes aí, né? E a gente começou justamente com o Lupe, com a Ivana, a fazer isso, com o espetáculo sobre o Shakespeare, depois a gente fez um sobre Monteverdi. Não vou falar sobre cada um aqui, porque o tempo é curto, inclusive eu já estou até estourando meu tempo, né? E aí eu animei com isso. Falei assim, não, poxa, esse negócio de espetáculo cênico é tão bacana, e está dando tão certo, e que aí eu comecei a escrever, assim, fiz alguns sobre bar. Tem um que eu vou dar um spoilerzinho, que é bem bacana, que o bar foi preso, não sei se você sabe, ele ficou um mês na cadeia, porque ele queria mudar de cidade, e o príncipe da cidade que ele morava não deixou ele mudar. Então ele foi preso, ficou um mês na cadeia. E aí eu fiz um espetáculo sobre essa parte que ele fica na cadeia, mas todas as falas do bar são frases de cantatas dele. Então eu li várias cantatas dele, várias e várias, selecionando frases, e ele conversa com um preso colega dele lá de prisão, e o preso fala frases, né, mais conexas, e o bar fala frases que são tiradas das cantatas dele. Foram usadas aí umas 30 cantatas e tal, e as músicas vão ser cantatas do bar. E aí uma também que eu terminei recentemente, que me deu muita alegria, assim, essa eu fiz em um dia, assim, foi bacana. Assim, eu tive a ideia de manhã, de noite ela já estava pronta, que é sobre o Adágio de Albinoni. Não sei se vocês devem lembrar desse nome, assim, o Adágio de Albinoni é famosíssimo, aquela música que assim é belíssima música,
mas que não é do Albinoni e que tem uma história muitíssimo interessante, que é o seguinte, era um compositor da década de 50, um compositor italiano, eu esqueci o nome dele agora exatamente, o sobrenome dele era com G, começava com G, eu esqueci. E ele compõe esse adágio, e aí, para ele ficar famoso, né, para esse adágio poder correr, ele fala que o adágio é do Albinoni, mas o adágio nunca foi do Albinoni. Só que aí depois tem uma coisa interessante que acontece, que é o seguinte, esse adágio estoura, ele vira um hit parede, né? Todo mundo hoje em dia sabe tocar e cantar esse adágio, conhece esse adágio. Ele foi tema de diversos filmes. E aí, depois que o adágio estoura, esse compositor, então, resolve, ele pensa assim, opa, peraí, a música é minha e eu não estou ganhando dinheiro com esse adágio, porque eu botei no nome do Albinoni. Deixa eu consertar isso aí. Aí ele vai a público e fala que então que o adágio era dele. E aí essa história é interessantíssima, né? Então, aí eu gosto bastante assim de pegar nomes famosos, assim, como por exemplo, né, Tiradentes, Bach, o Albinoni e tal, e pegar passagens desconhecidas desses nomes famosos e fazer alguma coisa em cima das passagens desconhecidas. Primeiro que a gente clareia essas passagens, né? A gente deixa claro essas passagens desconhecidas e também por uma questão prática de divulgação, que quando a gente fala, por exemplo, o nome de bar, igual o espetáculo que a gente quase fez, faltou um mês para a gente montar, que era o Bar e Frederico, o público reconhece prontamente, né? Então, se a gente fala Bar e Frederico, é uma coisa que atrai público. E como a gente sobrevive exclusivamente da nossa bilheteria, a gente precisa de público. Então, a gente precisa bastante de correr atrás de público. Pessoal, então é isso, eu acho que deu, né, André? A gente tinha combinado de falar 45 minutos, acho que eu falei exatamente os 45 minutos, quer dizer, era de meia hora a 45 minutos, tá, gente? Mas aí eu não consigo falar pouco, falei 45. Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, quiser perguntar alguma coisa, quiser falar alguma coisa e tal, estou à disposição. Eu espero que o Jorge tenha ali terminado a cirurgia dele que ele estava fazendo. Tomara que foi um sucesso. Gente, essa foi a live mais engraçada que eu já fiz. Assim. Tem o Jorge ali fazendo cirurgia, o Sérgio junto com a orquestra ali. E queria agradecer, queria agradecer a participação de todo mundo. E queria agradecer assim, especialmente a participação de todo mundo da orquestra que está aí. Eu não vou falar o nome por uma questão técnica, porque eu não consigo ver todos os quadradinhos daqui onde eu estou. Então, e eu também não quero tentar passar, porque corre o risco de cair. Então, eu não vou falar o nome de todo mundo, porque eu posso esquecer alguém que está aí assistindo, mas queria agradecer todo mundo da orquestra que está aí assistindo e falar que assim, deu maior saudade de todo mundo. Deu maior saudade da orquestra de ver vocês aí. Em breve a gente vai lançar o concerto de Vivaldi, que vai ser mais ou menos nesse formato, né? Cada um de vocês vai estar num quadradinho aí, tocando nas respectivas casas. Mas queria falar que fiquei muito feliz de ver todos vocês, e também o Luciano e a Ivana, que já participaram com a gente em tantos projetos, o pessoal todo que está assistindo, e assim, nós falar que deu maior saudade. Espero que essa pandemia acabe logo mesmo, completamente, e que na volta a gente tenha público, porque isso é uma coisa importante também, para a gente poder voltar e continuar a nossa história, com os projetos todos que estão aí engatilhados, que a gente não continuou. Lupe, o primeiro projeto aí, um dos primeiros projetos que a gente voltar vai ser o Bar Frederico, hein? Pode já ir esquentando os tamborinhos aí. Tá bom, gente? Então, se alguém quiser falar alguma coisa, se tiver alguma pergunta, estou à disposição.
muito obrigado, André, pela sua apresentação, né, da história da orquestra e também os planos, né, inspiradores que você já deu aí a dica de que estão engatilhados, né? E agora a gente passa então a essa outra etapa da live que são a interação aí com quem está participando, né? Então está aberta a palavra. André, eu queria te parabenizar, fiquei muito orgulhoso. Você tem uma facilidade para falar incrível. Você até falou um negócio que eu sempre falava: olha, eles estão te pedindo para você falar 5 minutos. Não, 5 minutos não tem jeito de eu falar, não. Se eu tiver que falar, vai ser meia hora. Mas foi fantástico isso, eu aprendi muita coisa. A música antiga, eu sempre gostei, esse disco vinil era um deles da minha coleção. Mas eu Não, queria... pai, não, peraí, já que você falou nisso, me explica agora, ao vivo, em público, da onde que veio esse disco do Música Antiga. Eu tenho a leve impressão, e aí os primos e tios estão aí assistindo e podem me confirmar, que esse disco foi, por acaso, digamos, pego na casa de alguém e ficou lá em casa para o resto da vida. Eu acho. Não, esse Foi. disco eu comprei e estava lá na minha coleção. Naquela época era só vinil mesmo. Depois eu Não sei que sei não, pegou porque ele, esse então. disco ele Mas está sempre muito foi meio bem. velho. Primos, vocês É. sentiram falta de um disco de música antiga na casa de vocês, por acaso? Um Eu vou colorido, assim, de pensar, azul e eu vou vermelho? pensar. Eu nem tenho... Aqui chama giradisco, que é eu chamava de eletrola, né? Aqui chama giradisco. Mas eu não tenho, não. Mas eu queria te perguntar o seguinte: foi maravilhoso, parabéns para todos da orquestra que estão aí. E você não teria uma canja para dar, não? Uma gravaçãozinha, um Não, pois é, então, pedaço aí olha que você só, pudesse... Primeiro, um problema técnico foi esse, assim, que como eu sabia que eu ia falar demais, eu falei assim, não vou tocar nada não, porque eu já vou falar demais, então não vou... E tem um outro problema também, que eu vou ser um pouco honesto, e o pessoal da orquestra também deve estar passando por isso, que é o seguinte, eu tenho tocado muito, assim, muitíssimo pouco para não falar nada, né? Porque quando a gente não tem o objetivo de tocar, a gente acaba não tocando. É muito difícil a gente ficar estudando sozinho em casa se a gente não tem o menor objetivo de uma apresentação. Então, isso é interessante, inclusive, porque foi aquilo que eu falei da importância da temporada da orquestra, quando a gente começou a fazer temporada, que foi exatamente isso. Assim, a temporada deu esse objetivo para as pessoas da gente ter um concerto a cada mês, e um concerto diferente, um desafio a cada mês. Então, isso foi importante. Quando chegou a pandemia, a gente parou. Então, vou ficar devendo vocês, mas vou aproveitar também e fazer a publicidadezinha. Em breve, a gente vai disponibilizar no YouTube o concerto 434 para flauta e cordas, e o concerto 535, que é originalmente para 2 oboés e cordas, mas está sendo executado brilhantemente pelo pessoal da orquestra. Marina e Sérgio estão aí, que são os solistas. O Dani, que falou que vinha, não veio, vou puxar a orelha dele. E estão executando na flauta doce, que também assim ficou belíssimo. E em breve, esses 2 concertos estão aí no YouTube à disposição. Em breve mesmo, assim, eu acredito que deve ser já nos próximos meses, dependendo da lei. A não ser que alguma coisa da lei mudar, é que a gente vai mudar a data. E depois a gente vai ter o Don Quixote do Telemann, que é um concerto interessantíssimo, que o Telemann fez com cenas do livro Don Quixote. Então tem, por exemplo, a cena do Moinhos de Vento, do Ataque aos Moinhos, tem a Suspiros de Amor por Dulcineia, e aí ele musicou esses trechos e a gente está em fase de gravar. Está sendo muito bacana a gravação.
Ô André, você não quer dar uma palhinha desse vídeo aí, não? Mostrar um pouquinho pra gente? Pois é, João, mas é isso que eu falei. Eu não preparei nada, porque é o seguinte, eu estou fazendo essa transmissão de um laptop que não tem esses arquivos, ele não tem nem capacidade de armazenar esses arquivos. E depois, como eu falei também, eu sabia que eu ia falar muito, eu não preparei isso, mas... E o vídeo também não está pronto ainda, só está pronto o áudio. Inclusive, gente, o João aí que fez essa pergunta foi o nosso engenheiro de mixagem e masterização. Inclusive, queria até aproveitar a oportunidade para parabenizar ele, que ficou um trabalho maravilhoso. Mas vocês vão ficar curiosos. Aí depois a gente vai colocar isso no ar, eu vou avisar todo mundo. É bom até que a gente está falando isso para todo mundo ficar curioso. Ficou muito bacana. Ficou muito legal mesmo, assim, a gravação, ficou uma qualidade maravilhosa. E essa semana eu fiquei sabendo que quem foi o grande campeão, o maior campeão da quantidade de Grammys no mundo foi o maestro Sir George Solti. Aí eu já estou achando que a gente tem qualidade para concorrer a um Grammy aí. Mas é isso. Pela ordem, eu gostaria de falar 3 palavras rápidas, né? Primeiro, cumprimentar o Instituto Maria Helena Andrés por essa live aí com o André. Eu explorei muito o André antes da reunião, né, André? Ali naquele bate-papo inicial, porque eu e Clara somos assíduos lá nas audições da orquestra, antes, naturalmente, da pandemia. Estamos torcendo para ela voltar, né? A segunda palavra é que o André é um marqueteiro, né? Ele está falando aí da gravação e tal, não quer mostrar, tudo bem. Nós esperamos e estamos torcendo para começar logo, para voltar com o Barra e Frederico, com as gravações do Vivaldi, né? E hoje eu já aprendi que o adágio do Albinoni não é do Albinoni, né? Mais uma que a gente agradece aí, a gente está sempre aprendendo, né? E a terceira coisa é que nós conseguimos ir até a Maria Helena Andrés, estivemos lá com ela, e com a Marília e com a Elaine, e conseguimos colocar o celular lá para funcionar, e agora a internet já voltou, então é pena que elas não estão aí. Elas chegaram, mas depois saíram, né? E falar para a Ivana e para o Lupe que nós, no ano passado, né, foi em 2019, né, André? Quando vocês fizeram Dom Quixote, não é isso? E ela imagino o Lupe, né, estavam lá desenhando, usando os bonecos, foi muito legal. A gente guarda na memória aquela audição. Uma boa noite a todos aí, parabéns, viu? Pessoal, eu vou então dar um outro spoiler. Esse eu não vou contar. Estar para vir, mas tem a ver com esse tema. Vocês sabiam que o minueto de bar, o famoso minueto de bar, pam parariraram, pam 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 parariraram, pam 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 pararararam, também não é de bar. O minueto, esse famoso minueto de bar, é de um compositor chamado Christian Petzold, alemão, que escreveu uma suíte para cravo. E esse minueto é, sem dúvida, do Christian Petzold, porque ele está escrito lá no meio da partitura. Existe no IMSLP, esse site que a gente colocou a nossa partitura, para quem quiser ver, está lá o original escrito, manuscrito do Christian Petzold, com esse minueto no meio da suíte dele. Então, eu estou contando mais uma aqui, que o minueto de bar, famoso minueto de bar, também não é do bar. Eu gostaria de falar, o André, do prazer que a gente teve de trabalhar com você, que foi uma viagem para esse mundo da orquestra, né? Da música antiga. E a gente teve que aprender muito como adaptar as nossas performances
àquele contexto todo. E uma das coisas mais interessantes foram os ensaios na sua casa, porque eram verdadeiras festas, né? Assim, muita concentração, mas ao mesmo tempo muito leve, muito prazeroso. Então, esse trabalho com você, para nós, é uma grande alegria, sabe? Muito bom mesmo. Estamos esperando ansiosamente para continuar o que for possível, a gente está aí à disposição, viu? Ivana, eu vou, né, agradecer e falar que eu vou aproveitar também e agradecer você e Lupe, que vocês foram grandes responsáveis por a gente fazer tantos espetáculos musicais, né? A gente ter feito todos esses até agora, Don Quixote, Shakespeare, Monteverdi, Vivaldi, e aí agora a gente tem Mário Frederico e vários outros pela frente, porque eu lembro de como vocês acreditaram na gente desde o começo. Eu lembro exatamente agora com um almoço na casa da tia Helena, no Retiro, que eu falei assim, completamente sem graça, assim, completamente com cerimônia com vocês. Eu falei assim, gente, eu queria que vocês, né, será que vocês podiam participar dos nossos projetos? E eu lembro que, assim, vocês logo falaram, não, a gente está dentro, pode contar com a gente e tal, não sei o que. Eu fiquei, inclusive, muito envergonhado, assim, na época, mas aí vocês abriram essas portas que foram maravilhosas para a orquestra, né, da gente fazer tantos espetáculos cênicos e a gente ter tantos espetáculos cênicos aí já pela frente. Lógico que a gente não vai abusar, vai fazer aí, sei lá, uns 2, 3 por ano, assim, no máximo, porque o concerto, só o concerto também é bastante interessante, a gente gosta muito e tal, mas eu queria agradecer vocês por terem aberto essas portas para a orquestra e pode ter certeza que, assim, todo espetáculo cênico que eu escrevo, eu penso em vocês. Eu já vou escrevendo, já vou pensando em vocês no papel. Tá ótimo. E também para dizer que existe em Belo Horizonte um público cativo que vai atrás da 415. Você falou isso, mas a gente você falou isso do ponto de vista do diretor, né, da orquestra, mas do ponto de vista do público, muita gente já fica me perguntando quando é que vai ter. Tem gente que acompanha. E isso não é tão comum quando se trata de música erudita, né? Então, vocês formaram esse público e a gente só tem a agradecer como público também, tá? Isso é assim, um presente que eu acho que a gente recebe todo mês e eu queria passar esse agradecimento a todo mundo da orquestra que está aqui assistindo, porque eu acho que a culpa da gente ter esse público fiel é de todo mundo da orquestra que toca, que está aqui assistindo, que faz os ensaios aí ao ar livre, e que quando chove a gente tem que correr para dentro de casa. Não, gente, eu vou falar só um pouquinho para quem não conhece. É o seguinte, para quem é da orquestra está aqui, está confirmando, a Ivana lembrou disso. Os ensaios da orquestra, eles são feitos na garagem daqui de casa e é ao ar livre. Então, é uma loucura, assim, porque às vezes a gente fica assim, tipo assim, chega todo mundo e a gente fica olhando para o céu, às vezes, quando tem uma chuva para vir, a gente fica olhando para o céu e fala assim, e aí? A gente começa o ensaio ou não começa? Então já aconteceu isso, já aconteceu da gente começar o ensaio e aí alguém grita no meio do ensaio, ó, começou a cair, sentiu o primeiro pingo. E aí a gente sai correndo e aí tem que ir para dentro de casa, e aí dentro de casa é muito apertado. E aí no Carregar frio, a espineta, carregar a correr. espineta correndo para dentro de casa, o João já fez isso também. E aí, às vezes, é época de frio, todo mundo agasalhado, morrendo de medo de pegar um resfriado. Mas é o jeito que a gente tem. E aí eu também vou falar uma coisa que, assim, um caso interessante que justifica também um pouco assim esse esforço nosso.
O pai do bar, ele era responsável pelas apresentações de um grupo musical na cidade que o bar nasceu. E ele tocava, e esse grupo musical tocava ao ar livre na cidade. E depois, anos depois, quando o bar morou em Leipzig, que foram os 30 últimos anos da vida dele, ele coordenava um grupo chamado Collegium Músico, que era em frente a uma cafeteria, o Café Zimmermann, e eles tocavam ao ar livre. Só no inverno eles tocavam dentro da cafeteria. E eu fico imaginando assim, que né, a gente está acostumado com o Brasil, mas assim, a Alemanha não é Brasil, né? Mesmo assim, na primavera e no outono da Alemanha, o tempo já devia ser bastante frio. Então, o Bach, o grande Johann Sebastian Bach, passava por isso também, de tocar ao ar livre. E a gente tem que fazer isso, né? Não vamos ficar esperando assim, né? Ter o ambiente ideal, ter o momento ideal para a gente fazer alguma coisa. Então, nessa onda aí, a gente está esse tempo todo tocando ao ar livre. É difícil. Eu tinha um sonho de fazer um andar aqui a mais aqui em casa para ter um salão grande para a gente poder ensaiar sem preocupar com as intempéries, mas enquanto isso a gente vai tocando, né? Porque a gente reparou que existem intempéries muito piores do que chuva e frio. André, eu gostaria aqui em nome dos meus colegas que estão aqui comigo, da orquestra, de aproveitar, agradecer a você por esse esforço, principalmente agora na pandemia, né? Correria que foi dos projetos, de escrever, né? Nós somos apenas intérpretes, né? Mas aquela coisa chata de correr atrás é você que faz. Então, eu queria agradecer muito você por isso, dizer que eu te admiro muito e que sou muito grata por estar tocando com você na orquestra, com os meus colegas também. Então, é isso. Eu Quem agradeço quiser falar muito, aí também. eu vou falar o contrário, assim, que eu acho que assim, vocês que são porque me fugiu a palavra agora, mas a coisa disso tudo existia, assim. Eu só sou a pessoa que mais ralo, assim, que Principalmente, né? varra o quintal, que carrega cadeira, que carrega estante. Então, olha só. Vocês que são o objetivo disso tudo. Bacana demais. Mas é isso aí. Você é o chefão nosso aí, Não, a gente tem pelo que... contrário. Eu sou o mais empregado de todos. Eu sou o único funcionário da orquestra. Olha só. Ai. Também quero parabenizar, André. Fiquei impressionada. Eu não conhecia, não estou em Belo Horizonte, mas assim, você falou que tão logo acabe isso, vai voltar tudo e acho que eu vou direto para Belo Horizonte para ver, né? Com certeza, André. Quando acabar, pode deixar que você vai ter um convite especial, um lugar especial sentado lá na nossa plateia. Se voltar. Eu morri de inveja. Falei, nossa, como é que eu nunca vi isso? Acho que você tinha que andar pelo Brasil inteiro. 3 dias só em Belo Horizonte é pouco, é porque... Né, são as questões dos projetos, né? Você sabia que assim, não é nenhuma questão daqui. Eu tive aula com uma flautista alemã, importantíssima na Europa, a Linde Brunmeier-Tutz, e ela era inclusive casada com o Rudolf Tutz, que era o construtor de todos os instrumentos da Sinfônica de Viena, se não me engano. Eles são lá da Áustria, eles moravam em Innsbruck. Aí o Tutz morreu, mas a Linde continua viva. E eu mando o e-mail, eu tenho o e-mail dela, toda vez que eu divulgo a orquestra, eu mando o e-mail para ela. E ela me responde lá, falando que acha incrível
como que a gente consegue fazer tanta coisa aqui em Belo Horizonte. Isso, sim, uma flautista top de linha da Europa, né? Fica admirada com isso. Então, isso é bastante bacana, assim. Então, reconhecimento a todos, a Marina, todos que estão aqui, até o outro que está lá operando também tem reconhecimento de todos. E agradecer também ao César, que saiu de casa, foi lá ajudar a Tcheliana, que entrou. Isso. Eu falei com eles agora, acho que eles não estão conseguindo, César, entrar de novo, mas, enfim, coisa eles vão ver, né? Mas foi assim, muito bacana. A live fica gravada, né? Pois é, mas assim, eu achei um espetáculo, gente. Olha, vocês são todos de parabéns, acho que o André pode ser a mola. E assim, eu estou tão empolgada que o que eu puder fazer também para ajudar isso, para vocês divulgarem para outros lugares, ou se a gente puder fazer isso online, vai ser ótimo, né? Então, assim, parabéns de novo para vocês. Falar, André, que vou roubar aí as palavras da Andréia, para dizer também que eu fiquei morrendo de inveja e eu quero também ir correndo para o Belo Horizonte ver essa orquestra aí, porque assim me entusiasmou muito, tá? Muito parabéns, tá? Muito interessante mesmo. Tá? Bacana, obrigado. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Tem algum interesse? Algum fato curioso? Não, André, eu queria falar só uma coisinha, o seguinte. Vocês podiam ter um vídeo para divulgação que a gente pudesse até divulgar aqui em Portugal, porque Portugal respira e transpira cultura, arte, principalmente música. Tem várias igrejas aqui barrocas, maravilhosas lá. A Igreja de Mafra são 6 órgãos que tocam ao mesmo tempo a música, mas eles são separados, eles não são juntos, não. Eles estão em volta da igreja. É um negócio maravilhoso. Que do lado de casa tem a Igreja de São Vicente também, que tem um órgão fantástico, que a gente pudesse levar, olha aqui, um pendrive mesmo, que fizesse, mandasse, né, para a gente ter o pessoal falar, eu falo demais, orquestra, entra aí, Orquestra 415. Então, Aí. pois é, isso a gente está justamente preparando agora na pandemia, né? Não é do jeito que eu queria, porque a ideia nossa era gravar o som um por um, cada um, por questão de distanciamento, mas que depois a gente ia chegar no momento que a gente pudesse juntar todo mundo e gravar. A gente estava perto de fazer isso. A gente chegou a colocar todas as instruções para isso, ia ser uma gravação no Museu Inimar de Paula. No dia que a gente divulgou todas as instruções para como seria o dia da gravação, teve a onda roxa aqui e aí parou tudo. Então, a gente está fazendo assim, como vocês estão vendo aqui, né, quadradinho, vai ser cada um no seu quadradinho, mas a nossa ideia depois que a pandemia acabar, e aí eu quero fazer isso só depois que a pandemia acabar mesmo, porque esse negócio de ficar cada um à distância não dá certo. Então, assim, aí depois que a pandemia acabar, aí a gente vai gravar esses concertos, os 2 do Vivaldi, o Don Quixote e do Telemann, aí a gente vai gravar todo mundo junto, sem máscara também, porque depois a gente fica com um vídeo com todo mundo com máscara, e aí daqui a uns anos todo mundo vai olhar para esse vídeo e falar assim, nossa, isso foi naquela época terrível da pandemia, e eu particularmente não quero isso, assim. Né? Então nós vamos gravar sem Vai ficar máscara. estigmatizado, né? Todo mundo junto, sem máscara, todo mundo vacinado, com todas as doses, e aí a gente grava todos esses concertos que já estão gravados, a parte sonora, aí a gente grava a parte de áudio, todo mundo junto. Tá bom, vamos aguardar. Mas você não tem nenhum videozinho que possa dar de para dentro, André? Mostrar agora, pega do YouTube uma coisa e joga para a gente. Não, eu vou te falar o que acontece. Essa falta de vídeo é, inclusive, vítima de um cuidado muito grande nosso. Porque a gente vive numa época que
que todo mundo tem um celular na mão, que consegue gravar com uma qualidade muito boa, né? Então, é muito perigoso isso, porque às vezes a gente está numa apresentação e às vezes é aquilo que eu falei, a orquestra ela desafina muito por causa de mudanças de temperatura e mudança de pressão e de umidade. Então, às vezes, a gente está num momento ali que, sabe, tipo, está chovendo, e aí a gente tem que, né, o César lembrou disso, a gente tem que parar durante uma música, duas músicas para afinar. E às vezes tem uma pessoa na plateia que filma um momento que às vezes não é um momento ideal da execução da orquestra. Então, a gente tem muito cuidado de não deixar ninguém filmar nada. Então, como ninguém filmar nada, a gente não tem um material bom. Assim, até tem umas coisas no YouTube, se vocês quiserem procurar, tem uns trem meio ruim no YouTube, mas a gente não deixa ninguém filmar por causa disso. E outra coisa também, geralmente a pessoa filmando fica com aquela tela acesa, e aí atrapalha quem está assistindo, e às vezes também fica fazendo barulho, ou fica andando pela plateia, e a gente já recebeu inúmeras reclamações disso, e eu acho certíssimo, assim, né? A pessoa está lá para ver o concerto, ela não está lá para ver a tela da pessoa do celular da frente querendo filmar. Então, a gente é muito rigoroso com essa parte de filmar. Então, essa é a primeira questão. E por uma outra questão, assim, a gente nunca teve um projeto de lei que permitisse a gente ter uma equipe profissional filmando. Então, por causa disso, assim, é isso que eu estou falando. Lá no YouTube tem umas apresentações assim, meio ruinzinhas, filmadas de celular, meio mais ou menos e tal, mas aguardem o nosso vídeo de pandemia, que vai ficar bacana, e o vídeo pós-pandemia vai ficar melhor ainda. Tá ótimo. Obrigadão, André. Ô, Ana, quero ver essa neném aí, mostra ela pra gente, o Sérgio está pedindo aí, gente, que bacana! Olha só, a mais nova integrante da Orquestra 415, tá, gente? Olha! Ela parece que está cantando alguma coisa aqui. A Ana que vai decidir que ela vai ser flautista doce ou contrabaixista. Ela já é um doce, né? Aí, vai ser cantora, André. Não adianta. Cantora? Vai ser cantora. Ótimo. Já carregou o nome Elis por isso. Ótimo, então já vai treinando ela a cantar áreas barrocas, né? Que aí ela já pode fazer uma participação especial. Ô, André, só falar uma coisa, a saudade que bateu agora foram das pizzas. Das pizzas também. As pizzas estão paradas, mas elas vão voltar quando a pandemia acabar também. Pode deixar, e está todo mundo convidado. Olha que nós vamos todos, hein? Todo mundo que está aqui vai para Belo Horizonte, tem muita coisa. Não sei se vocês sabem, vocês não leram no meu currículo, não, mas o pessoal da orquestra pode confirmar que eu sou um grande pizzaiolo. Grande pizzaiolo. Isso é bom saber. Ué. A gente faz o ensaio da orquestra e depois, no final, ainda faz a pizza. Maravilha. Quero assistir um ensaio. Eu lembro que no início, quando a gente estava vendo os temas para fazer as lives, tinha realmente uma live do Don Quixote, né? Você falou, vamos ver se vai estar pronto até o final. Eu sugiro da gente, de repente, mais para frente, fazer uma live, às vezes, só sobre Don Quixote, porque é tão bacana esse Don Quixote. A gente pode falar sobre ele, e a gente pode até botar trechos dele, aí eu espero que já tenha, né? A gente já esteja gravado e tal. A gente coloca trechos aqui, porque é uma peça maravilhosa, uma peça que foi, assim, pioneira em várias coisas, porque é uma peça que é quase uma trilha sonora de desenho animado para a gente hoje. E que o Telemann fez isso lá em 1700 e alguma coisa. Então, é bem bacana falar sobre o Telemann e depois como a gente conseguiu juntar, né, música, artes cênicas, artes plásticas, tudo
nessa mesma peça, assim, que funcionou muito bem, foi muito legal. Então a proposta fica. Vamos ver se até o final do ano a coisa vai melhorar, claro, está todo mundo esperando, mas eu acho que não volta completamente, assim, então a gente pode pensar numa live, né? Eu acho que seria interessante. E acho que a Vaninha e o Luciano podem fazer uma apresentação, uma performance, né? Vamos ver, quem sabe a gente não introduz isso, né? É interessante. André, São as saber próximas lives. daquelas óperas que você falou, tem Então, alguma coisa que a gente possa ver? Fiquei interessada no Rousseau. olha só, muito interessante. A gente fez várias óperas. Vou falar rapidamente, depois eu falo um pouquinho mais do Rousseau. A gente fez La Serva Padrona, a gente fez Livieta e Tracolo, a gente fez Vênus e Adonis, a gente fez Le Devant de Village, a gente fez Le Carnaval de Venise, do André Camprat, e teve mais uma que a gente fez, La Dirindina, são essas. E aí o Rousseau, olha que coisa interessante. O Rousseau não só era filósofo, como era compositor, e compôs essa obra, que foi muito interessante, e foi a primeira ópera, pelo menos que se tem registro, de que a mesma pessoa escreveu o texto e compôs a música, que foi exatamente o Rousseau. E mais interessante, assim, como o Rousseau era um grande músico, foi ele que escreveu o verbete sobre música da enciclopédia de Diderot, que ele era contemporâneo de Diderot na época. Então, o Rousseau foi um cara sensacional. Tem um caso, vou contar rapidamente aqui, um caso bastante interessante dele, que é o seguinte: o Vivaldi, ele coordenava o grupo das órfãs do orfanato della Pietà, em Veneza. E essas meninas tocavam demais, assim, e ninguém podia ver elas. Elas tocavam atrás de uma persiana no segundo andar do Hospital della Pietà, e ninguém podia ver elas, só que elas eram famosíssimas pela virtuosidade. O pessoal vinha de vários lugares da Itália, de vários lugares do mundo, para ouvir essas meninas cantando. Inclusive, a divulgação dos concertos era até assim, tinha assim, o nome da solista. E às vezes o pessoal fala assim, essa solista aí, ela é fantástica e tal, não sei o quê. Mas ninguém conseguia ver cara delas. E o Vivaldi, ele era padre, ele nunca largou o sacerdócio, mas ele não era um padre muito convicto. Ele teve várias amantes. Inclusive, uma que a gente fez a peça é Vivaldiana, que foi Ana Giraud, que foi a amante mais fixa dele, que desde que ele conheceu ela participou de todas as óperas dele. Ela foi solista em todas as óperas. E aí, o que acontece? O Vivaldi, como ele não era um padre muito convicto e ficava no meio daquelas meninas do hospedale o tempo todo, o Rousseau ficou na dúvida, né? Falou assim, eu queria conhecer essas meninas, porque o Vivaldi deve fazer a festa nesse hospedale. E aí ele conseguiu entrar no hospedale, foi uma das poucas pessoas, porque era um convento fechado, e aí ele dá um depoimento que é muito tocante, assim, que ele fala que nenhuma das meninas era completamente íntegra fisicamente, porque esse hospedale ele era para receber geralmente quando a pessoa ou vinha de uma família muito pobre, ou nascia com alguma deficiência, ou de repente na época tinha varíola, que era muito grave, que deformava as pessoas. Então, assim, quando a menina passava por, né, tinha uma coisa dessa, ela era entregue no hospedale. E, inclusive, era entregue mesmo, literalmente. No hospedale, na parede do hospedale, tem um quadrado furado que você
enfiavam o bebê no quadrado para ele cair lá dentro do hospedale e as freiras cuidavam. E aí, então, o Rousseau dá esse depoimento de que nenhuma das meninas lá de dentro do hospedale era íntegra fisicamente, elas tinham grandes problemas físicos, assim, né, de alguns membros que não tinham, ou eram deformados, ou então eram deformadas pela varíola, ou por alguma coisa assim. Impressionante isso, né? E eram grandes solistas. Muito bem. Mas aí você não guardou nenhum registro, não, né? Dessas óperas que você fez? Não, essas óperas, não. A gente tem alguns registros fotográficos, porque é como eu falei, assim, a gente é muito cuidadoso de não deixar as pessoas filmarem na plateia, porque acaba saindo uma coisa muito ruim, e a gente não tem dinheiro para filmar essas apresentações de um modo profissional, né? A gente vive da bilheteria e a bilheteria é muito pouco, assim, para vocês terem uma ideia, assim, quando a gente parou em 2019, a gente ganhava mais ou menos a bilheteria era mais ou menos 3 mil e pouquinhos reais por dia, né? Se a gente tirava todas as despesas com divulgação, com partitura, com lanche nos ensaios e tal, e ainda dividia isso por 20 pessoas, vocês imaginam que, como eu estava falando com o César antes aí da gente começar, o nosso orçamento é muito diferente, por exemplo, do orçamento da Filarmônica. Para vocês terem uma ideia, o nosso orçamento anual é o salário de 3 músicos da Filarmônica. Então, a gente está muito longe de ter uma equipe profissional que a gente pudesse gravar isso com uma qualidade bacana, né? É aquela coisa, fazer a coisa mais ou menos com o celular lá na plateia é preferível não fazer. Mas a gente vai esperar o Don Quixote, então, né? Você vai Don trazer... Quixote está vindo aí. Don Quixote está vindo aí, vai ser bacana. Gente, então eu acho que alguém tem mais alguma dúvida, algum comentário? Eu acho que, né, tá bom, tá tarde. Muito obrigado aí pela sua exposição, né, e por essa conversa agora no final também, né? Eu queria também agradecer a todo mundo que participou dessa live, né? Ela vai estar gravada no YouTube, daqui a algum tempo vai estar lá disponível, né? Eu queria também já dizer que daqui a 15 dias, né, daqui a 14 dias, na próxima, dia 28 de julho, né, nós vamos ter aqui já a próxima live, que aí vai pegar um outro assunto, a questão de integração ser humano-natureza. Quem vem falar é o Walter Parreira, ele escreveu um livro sobre os Munduruku, né? Aquela tribo lá brasileira, né? Eu acho que é um tema também bastante oportuno atualmente, né? O modo de vida das populações indígenas, né? Ele tem uma grande experiência e coordenou esse livro sobre esse trabalho que ele fez, né? E queria também dizer que essa live de hoje também foi uma oportunidade aí entre as lives do Instituto para ajudar a dar mais visibilidade a esse trabalho aí importantíssimo que a Orquestra 415 está fazendo, né? Aproveitar aqui para parabenizar o André, todos os membros da orquestra também, né? E agradecer aí a Andréia pelo apoio tecnológico aí nessa live, né? Agradecer a todos os que participaram também, né? Acho que com isso talvez a gente possa nos despedirmos aqui hoje, né? André queria falar mais alguma coisa para concluir, André? Não, Ou queria mais só alguém? reforçar mesmo, que agradecer todo mundo da orquestra que está aí, falar que eu morri de saudade, agradecer todo o público, todo mundo aí da minha família também que está aí, bastante gente.
agradecer Maurício e Andréia, que foram os organizadores dessa live dessa semana, tão bem organizada, tão bacana. E é isso aí, abraço para todo mundo aí, foi muito bom participar.